Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz assim o Senhor Deus: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, diante do Senhor, nos prostramos, ó Pai, e humildemente pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esse momento, ó Pai. Momento tão importante como os demais momentos de um culto, ó Pai, adoração e ofertas, os cânticos ao Senhor, tudo feito para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Agora é o momento da pregação da Tua palavra, Senhor. O Senhor diz perfeitamente Tua palavra, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, ó Deus, através da Bíblia Sagrada, ó Pai. Eu peço, abençoa cada coração que adentrou essa casa de oração, que o Senhor fala com o Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, de uma maneira preciosa, ó Deus, que essa mensagem venha ajudar cada coração, ó Pai. E eu peço, se houver alguém aqui sem Cristo nessa noite, que hoje seja um dia de graça, de misericórdia, de salvação pelo Teu poder, ó Pai. Por favor, só o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Peço também, ó Pai, abençoa cada família dessa igreja, cada servo e serva do Senhor, firme no seu lugar. Venha consolar, confortar e abençoar, ó Pai. E cada vez mais usar essa igreja para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Abençoa também o TBM lá em Ribeirão, que está tendo culto nesse momento, ó Deus. Opera com o Teu poder também lá, ó Pai. Pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor enche-me com o Teu Santo Espírito, ó Senhor, que eu venha falar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor. E muito obrigado, ó Pai, por tudo e por esse dia. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. Uma atitude que conquista. Irmãos, no verso 1, a Bíblia fala que Jesus, ele desceu do monte e, juntamente com ele, seguiu uma grande multidão. Então, pessoas que estavam atentas aos passos de Jesus. Essas pessoas viram Jesus subir ao monte no capítulo 5. Jesus, ele trouxe esperança ao povo. Ele mostrou que Deus via suas aflições e se importava com eles de todo o coração. E ele mostrava, como ter atitudes corretas diante de Deus e também dos homens. Isso foi mostrado em Mateus 5, versículos 3 a 12. Eu vou ler os versículos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Também em Mateus 7, versículo 1 e versículo 7 e 8, Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aquela grande multidão ouviu da boca de Jesus que Deus não estava distante demais para ouvi-los e ajudá-los com sua misericórdia e amor sem par. Então eles viram o próprio Deus encarnado, sendo uma bênção para eles, trazendo uma palavra de autoridade e de alegria e de paz e realmente satisfação verdadeira. Por esse motivo, a grande multidão queria seguir Jesus, mesmo depois de descer do monte. Eles viram-no falar com tanta autoridade, que eu posso até imaginar alguns pensando, parece que ele veio do céu. Muitos o tinham como um bom mestre, mas não como Messias, o próprio Deus. Agora a Bíblia mostra que ele veio do céu e nasceu para ser o nosso Salvador pessoal. Amém, irmãos?
Salvador de todo aquele que nele crê. Acreditar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é a decisão mais importante da vida de um ser humano, de todas as demais que ele tem que tomar. A decisão que permanece para a eternidade, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, no versículo 2 desse capítulo 8 de Mateus, algo surpreendente acontece. A Bíblia fala: e eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Um homem com uma doença incurável. Uma pessoa como nós, que um dia acordou e percebeu que estava com uma doença terrível. Tudo mudaria daquele dia em diante. Ele seria tido pela população da época, a sociedade da época, como maldito diante de Deus, pois essa doença era considerada o dedo de Deus punindo aquela pessoa. A lepra até hoje na Bíblia é símbolo do pecado. Por ser uma doença contagiosa, sua vida seria restrita. A Bíblia não relata, mas se fosse um pai de família, como seria o contato com seus familiares? Muito restrito, muito distante. Uma doença altamente contagiosa e incurável para aqueles dias. Não havia medicação na face da terra que curasse a lepra naqueles dias. Muita dor e sofrimento aquele homem estava passando. Deus colocou esse milagre na Bíblia, mostrando como alguém pode alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa e receber algo que possa ser impossível para nós, mas possível para Deus. Como podemos alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa? Vamos ver alguns pontos da Bíblia como o Senhor Jesus ensina isso. Em primeiro lugar, adorar a Deus. Em Mateus 4,10, a Bíblia fala: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus anunciou a Satanás o que o próprio Satanás já sabia, conhecedor da Bíblia, mas Jesus reafirmou a palavra. Então Jesus, ele trabalhava com a palavra, não trabalhava com aquilo que ele achava da religião judaica, mas ele trabalhava com a palavra somente. Só a Deus devemos adorar e servir fielmente. Jesus mostrou para Satanás a passagem de Deuteronômio 6, versículo 13. Agora, o leproso, ele adorou a Jesus Cristo. Em Mateus 8,2, a Bíblia fala: e eis que veio um leproso e o adorou. Este é um caso em que alguém não teve dificuldades para chegar até Jesus. Eu creio que aquele homem foi chegando e pelas suas ataduras, a multidão foi vendo e percebeu, era um leproso. Com certeza todo mundo abriu a roda, né? O pessoal se pisoteou para ficar longe daquele homem. Um homem com a doença contagiosa. E ficou naquele meio o Senhor Jesus Cristo e o leproso. E o leproso não falou nada. Ele apenas curvou seus joelhos, colocou o rosto no chão. É onde nós podemos chegar mais perto daquilo que somos realmente, o pó da terra. Amém, irmãos? Eu sei que as pessoas querem se levantar cada vez mais, né? Porque o mundo vive hoje do orgulho, da soberba. Mas, para alcançar o coração de Deus, tem que chegar mais perto do que nós somos, pó da terra. Olha, se eu e você ficarmos um dia, 2, 3 dias sem tomar um belo banho, vamos feder quase igual um leproso. Se nós ficarmos 5 dias sem comer, vamos emagrecer, vamos tomar decisões e atitudes que podem se comparar a um animal irracional. Tudo nós temos hoje pela misericórdia de Deus, amém, irmãos? A água pode fazer alguém enlouquecer sem água. Já vimos muitos casos disso pela história da humanidade, pessoas desesperadas. Nós vimos na história de Israel, 2 mães com seus filhos, no desespero da fome, elas fizeram um acordo. Olha, vamos matar o meu filho hoje, vamos comê-lo, e depois a gente pega o seu e mata e vamos comer também. E as duas apertaram a sua mão e selaram, e a mãe foi lá e matou o seu filho, e cozinhou ele, e comeu. Mas quando o alimento cai no estômago, a razão volta, e aquela outra mãe não queria mais
cozinhar o seu filho. Desespero. Nós precisamos de Jesus a cada momento, amém, irmãos? Então, esse homem sofrendo, o leproso, ele adorou a Jesus com seus joelhos dobrados e com seu rosto em terra. Uma passagem semelhante mostra isso em Lucas 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então aqui mostra que esse homem realmente pôs o seu rosto no chão. O leproso reconheceu o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu que não havia outro que devesse dar esta adoração. O Senhor Jesus não o repreendeu quando o leproso fez isso, mas antes aceitou aquela adoração porque é o próprio Deus. Jesus não está procurando pessoas especiais para adorá-lo, mas ele procura pessoas que fazem isso de coração. Amém, irmãos? Eu conheço pessoas muito pobres que não vão dobrar o joelho nunca para Deus. São muito orgulhosos, mesmo sendo pobres. E eu conheço pessoas pobres que se humilham facilmente. Então, toda classe social, há pessoas que se dobram e pessoas que não se dobram. Mas quem se dobra a Jesus sempre sai satisfeito. Jesus escolheu abençoar aqueles que se humilham diante de Cristo. Nessa noite precisamos buscar isso. Vivemos um mundo em que as pessoas não querem mais fazer isso. Quem estamos adorando nesse dia? Deus ou outra coisa deste mundo? Devemos lembrar que o próprio Deus disse que só Ele adorarás e servirás. O leproso reconheceu Jesus como Senhor. Em Mateus 8,2 a Bíblia fala: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor. Nós todos aqui nascemos com dois senhores, um chamado mundo e o outro chamado eu. O senhor chamado mundo influencia o senhor chamado eu a buscarmos os desejos desse mundo para preenchermos o vazio do coração por causa do pecado. O pecado é interessante, ele fala para você: busca mais a mim, que você vai ter satisfação. Mas o pecado é como um câncer, ele vai corroendo, ele vai abrindo, e o vazio fica insuportável. E o peso do pecado pode levar pessoas a consequências sérias na vida. Então, nos dias de hoje, nós temos visto pai matando filhos, filhos matando pais, e crimes terríveis ao redor do mundo. Por quê? Pessoas estão envolvidas muito fortemente com o pecado, querendo que aquele pecado satisfaça, que preencha o vazio que só o Senhor Jesus pode preencher nessa noite. Amém, irmãos? Não há nada nesse mundo que pode preencher o coração do homem e da mulher, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há pessoas que falam: pense positivo e tudo será melhor. Até na prisão eu ouço isso: pastor, quando eu sair daqui vai ser melhor. Eu falei: mas como você sabe disso? Jesus falou isso para você? Nunca achei esse versículo na Bíblia, que amanhã será melhor. A cada dia que eu passo, eu estou envelhecendo, ficando mais feio, mais fraco, barrigudo, e vou morrer. Não sei de que doença, mas essa é a minha realidade. Então, como podemos pensar positivamente sem o Senhor Jesus Cristo? Amém, irmãos? Olha, eu vivo feliz todos os dias, porque a minha esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não é um pensamento positivo, ou que os dias vão ser mais belos do que o de ontem, mas Jesus é a luz do mundo, servindo a Ele a paz e a alegria perfeita a cada momento. Assisti um programa da Band chamado E24. Havia um homem sendo filmado lá, e ele estava na cama agonizando, e ele clamava aos médicos e enfermeiras: eu não quero morrer, me ajudem, me ajudem. E aí os médicos conversando, né, explicando a situação dele, ele bebeu demais, e o seu esôfago criou varizes, e aquelas varizes estavam rompendo, e havia uma hemorragia, e aquele homem engasgando com o próprio sangue, ele clamava: eu não quero morrer, eu não quero, me ajuda, eu não quero morrer. E naquela noite ele partiu para a eternidade. Não houve salvação para ele. Mas o Senhor mundo e o Senhor eu destruíram a vida dele. Alguém ofereceu: você não é homem? Toma um golinho. Tudo começa com um golinho. Amém, irmãos? Tudo começa com um dedinho no celular.
uma página mal visitada pode ser a ruína da vida. Olha, tudo começa sempre pequeno. Olha, se você vê um obstáculo grande no seu caminho, você vai desviar dele. O diabo não trabalha com obstáculos grandes, sempre lhe põe pequenas pedrinhas. Se você andar no chão de muito cascalho, se você não pisar direito, aquelas pedrinhas fazer o quê? Deslizar o pé e o tombo é grande. Eu lembro do missionário, ele foi conosco lá na África, no Cabo Verde, e havia uma montanha dessa, cheia de cascalho, e ele falou assim: eu sou meio desastrado. Toda vez que eu estou num lugar desse, eu caio. Acabou de falar, caiu, esborrachou. E a gente riu até, mas é assim que o diabo trabalha. Pequenos pedrinhas, pequenos obstáculos, nunca coisa grande. Aquele homem, infelizmente, morreu porque, infelizmente, seguiu o mundo e seguiu o seu eu. O leproso, ele reconheceu Jesus como Senhor, pois nem o mundo e o seu eu poderiam fazer alguma coisa por sua vida, só o Senhor Jesus Cristo. O que estamos procurando em nossa vida para trazer satisfação verdadeira? O mundo ou o Senhor Jesus? Lembre-se, Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados e assim termos uma vida de satisfação real, pois Ele dá a vida eterna. Jesus, nessa noite, está oferecendo vida eterna a todo aquele que crê. Como vimos, para ter uma atitude certa que alcance o coração de Jesus, devemos adorá-lo como o Senhor de nossas vidas. Como podemos alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa? Em segundo lugar, humilhar-se diante de Deus. Em Salmo 51, versículo 17, a Bíblia fala: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Este é o coração que Deus está ansioso para ver nessa noite. Um coração que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. O leproso humilhou-se diante de Jesus. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele disse para Jesus: se quiseres. Mesmo que estava em uma situação difícil demais, ele reconhecia que Jesus era soberano sobre toda e qualquer situação de sua vida. Há pessoas que, quando passam problemas extremos, elas apontam o dedo para o céu e falam palavras que não são boas nem de repetir. Há pessoas que nem falam, mas com o coração estão odiando a Deus. Eu fui nas prisões, já vi pessoas sofrendo, e eu vi cada coisa que realmente não dá nem vontade de lembrar ou repetir. Mas eu sei que Deus ama todo pecador, mas devemos ter um entendimento: Deus é maior que tudo, Deus pode todas as coisas. Muitas pessoas hoje estão querendo grandes coisas de Jesus, mas com uma atitude de orgulho e soberba. Alguns dizem: eu determino essa bênção em minha vida, ou eu não aceito esse problema em minha vida em nome de Jesus. Isso é contrário ao que Jesus ensinou. Jesus sempre ensinou o coração quebrantado e contrito. Amém, irmãos? Não há esperança para um coração orgulhoso. E esse é o coração que a gente tem visto nos últimos dias. Isso não é bom. Isso chama-se ruína. Isso chama-se derrota premeditada. Porque a Bíblia fala que ao soberbo ele resiste. Resistir a Deus, a derrota é certa. Deus é muito poderoso nessa noite. Amém, irmãos? É muito melhor se prostrar. É muito melhor pedir a misericórdia. É muito melhor alcançar de Deus um favor, a graça dEle. E Ele está pronto a fazer isso. Uma promessa para quem se humilha diante de Cristo. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus, Ele escolheu, porque Ele tem o poder em suas mãos, de exaltar aqueles que se humilham, pois são pessoas que reconhecem o que Jesus é e o que são diante de Deus. Realmente somos pecadores carecendo da graça de Deus, pois o salário do pecado é a morte, e só Jesus pode dar a vida eterna. Como vimos, para ter uma atitude certa que alcance o coração de Jesus, devemos nos humilhar. Terceiro lugar, como alcançar o coração de Jesus com uma atitude certa? Acreditar em Deus pela fé. Em João capítulo 11, versículo 40, a Bíblia fala:
Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui, quando Jesus foi operar a ressurreição de Lázaro, realmente a irmã de Lázaro não estava acreditando. Ela falou que acreditava, mas quando Jesus falou para tirar a pedra, ela assustou. Jesus teve que falar isso para ela: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tudo está em acreditar no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Acreditar naquele que não pode mentir. A maior questão nessa noite é a pessoa acreditar. O crer pela fé que Deus não pode mentir. Quando alguém crê em Deus, essa pessoa participa do maior milagre que pode ocorrer em uma vida, a salvação da alma. O leproso, ele creu em Jesus. Em Mateus 8,2, a Bíblia fala: e eis que vem o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Esse homem acreditou que o Senhor Jesus podia torná-lo limpo. A lepra era tida como uma doença causada pelo dedo de Deus, punindo aquela pessoa, e assim a pessoa precisava ser purificada por Deus. Eu não sei como esse homem ouviu de Jesus. Os leprosos naquela época eram colocados num lugar afastado, ficavam em covas, recebiam alimento por um tipo de elevador daquela época, bilhetinhos de longe, não podiam ficar em sociedade. Onde estavam os leprosos, eram idosos leprosos, crianças leprosas, o cheiro de morte estava no ar, o sofrimento era extremo. Mas eu creio que alguém foi testemunha, foi mensageiro. Alguém talvez mandou um bilhete para ele: olha, fulano, está passando um homem por aqui, eu não sei quem é, ele chama Jesus, mas ele tem feito alguns milagres, é algo impressionante. Será que não seria uma chance para você? Irmãos, aquele homem não recebeu uma visão dos céus. Eu creio que alguém mandou uma notícia de Jesus para ele. Amém, irmãos? Quantos aqui receberam a notícia de Jesus algum dia? Foi bom para você? Maravilhoso, amém, irmãos? Vamos passar esse convite para outros, amém? Jesus pode curar todos do pecado. Jesus tem o poder de escrever o nome de cada um no livro da vida. Jesus pode dar a comida, a roupa, a satisfação, a alegria. Olha, Jesus pode tudo, amém, irmãos? Eu não sei o que você está passando, mas Jesus pode tudo nessa noite. Jesus é bom demais, Ele é maravilhoso em sua obra. Então esse homem foi até Jesus. Então, como naquela época não havia cura para a lepra fora de Jesus, hoje também não há perdão dos pecados fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como a lepra faz o portador perder a sensibilidade da área afetada, também o pecado destrói nossas vidas e almas e nem percebemos. Como a Bíblia nos mostra em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, a primeira parte do versículo. Morremos fisicamente por causa do nosso próprio pecado e podemos morrer espiritualmente sem Cristo, se nós não recebermos Ele como Senhor e Salvador. E a morte espiritual é uma separação eterna no inferno, um lugar criado pelo próprio Deus para o diabo e os demônios. Jesus, Ele é autor da salvação. Jesus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos. Nessa noite, se você não tem a certeza, se morrer hoje, se está indo para o céu, Jesus quer ser o seu Salvador. Ele quer dar certeza pelo poder dEle. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Jesus Cristo nasceu nesse mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para dar perdão completo a todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. A vida eterna é um presente de Deus, por isso que se diz o termo, aceite a Jesus, porque é um presente de Deus, o dom gratuito da vida eterna. Vamos aceitar o presente ou rejeitá-lo, mas a vontade de Cristo nessa noite é que, se você não receber Ele como Senhor e Salvador, que o receba. Jesus está pronto a perdoar os pecados e salvar sua alma nesse momento, porque Ele é um Deus de misericórdia. Agora nesse momento, a glória de Deus na vida do leproso. Mateus 8, versículo 3. Mateus 8, 3 diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero,
ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, imagina a cena, o homem dobrou o seu joelho, o rosto no chão. Ele adorou Jesus, chamou Jesus de Senhor, humildemente pediu e acreditou. E a resposta foi maravilhosa. Jesus foi até ele, estendeu a mão. Amém, irmãos? Quantos de nós já vimos Jesus estender a mão em tantas situações da vida? E eu tenho visto a cada dia. Jesus é maravilhoso. Ele podia ficar lá longe, mas ele escolheu estender a mão. E a multidão olhou aquela cena, né? Jesus colocando a mão no leproso. Quem tinha Jesus como mero homem pensou assim: vai pegar a lepra e vai morrer também. Mas Jesus é o próprio Deus. Ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados, não de lepra. E ele mostrou que ele era o Messias, aquele prometido para salvar os pecadores. E esse homem recebeu de Cristo compaixão e amor. Jesus trouxe a palavra desejada por aquele homem: quero ser limpo. Jesus, só pelas palavras, amém, irmãos? Não fez um grande ritual, só falou: quero ser limpo. E a Bíblia fala: e logo ficou purificado da lepra. Foi instantânea a purificação daquele homem. Aquele homem podia se olhar e não havia mais uma marca daquela doença no corpo dele. Jesus havia o curado naquele dia pelo seu poder. Uma alegria com certeza estava enchendo o seu coração. Ele podia agora andar de cabeça erguida, estar com sua família, ter uma vida normal e abençoada. E eu creio que isso que ele fez depois que Cristo o curou. Jesus o mandou para ir até o sacerdote e apresentar a oferta determinada para aquela cura, para que ele servisse de testemunho para o sacerdote. O sacerdote, quando viu aquela oferta, ele sabia que era uma oferta para Deus de quem havia sido curado pela lepra. Irmãos, aquilo não acontecia todo dia. Foi um milagre esplendoroso. Com certeza o sacerdote perguntou: como foi a sua cura? Me conta. Olha, eu ouvi de um homem chamado Jesus. Eu fui até lá, e eu dobrei o meu joelho e pus meu rosto no chão. Eu chamei ele de Senhor e pedi humildemente: se quiseres. E eu acreditei: podes tornar-me limpo. E ele veio até mim, colocou a mão em mim e disse: quero ser limpo. E depois ele mandou trazer essa oferta para o Senhor, para servir de testemunho. O sacerdote sabia que o Messias havia chegado. Amém, irmãos? Nenhum homem teria poder de curar a lepra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Testemunho de Jesus: eu fui curado da cabeça aos pés. Mesmo que a morte venha no meu corpo hoje, estarei com Cristo para sempre no céu, pelo sangue precioso dele, que purifica alguém de todo o pecado. Nessa noite Cristo quer salvar. Nessa noite Cristo quer transformar. Se nós tivermos a mesma atitude desse homem, reconhecendo que Jesus é o Senhor, humildemente pedindo e acreditando que só Jesus pode ajudar nessa noite. Se crer assim, como a Bíblia ensina, será salvo, perdoado por Jesus para todo sempre. Em Hebreus 13:8 a Bíblia fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Ele está conosco nesse momento, da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo poder. Em Romanos 10:13 a Bíblia fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele homem invocou e foi salvo. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem alcançou de Jesus vitória, não por um dia, mas para toda a vida. E hoje está no céu com Cristo. Não quer ser mais uma pessoa abençoada por Cristo? Meu irmão e irmã, realmente, como eu já disse, eu não sei o que você pode estar passando, mas o Senhor Jesus bem sabe. Se tivermos a mesma atitude quando chegamos para receber Ele como Senhor e Salvador nos problemas, Jesus será um Deus que socorre em toda situação. Amém, irmãos? O mundo fala: orgulhe-se, resolva seus problemas, aprenda a situação que você está passando, maneje bem a situação que você está passando. Precisa mais de estudo? Estuda mais um pouco e você vai ser melhor. Mas Jesus fala que Ele é o Senhor dos senhores, amém?
Ele tem capacitação, sabedoria. Aquilo que a gente pode gastar 10 anos para tentar resolver, talvez não consigamos, Jesus pode, numa simples palavra, resolver pelo poder dele. Amém? Cristo é maravilhoso. Eu vou orar daqui a pouco, o irmão Wesley estará chegando. Senhor Deus, muito obrigado por